Fala, torcida vascaína, tá no ar mais um vídeo aqui no canal Vascão Gigante do Rio. E no vídeo de hoje, a notícia está quente demais. Vasco acaba de anunciar oficialmente a contratação do volante Thiago Mendes. Com passagem pela Europa, pelo futebol brasileiro, o novo reforço do Vasco chega para dar mais força no meio de campo cruz-maltino. Alex Teixeira vive uma fase difícil, já são mais de 20 jogos sem marcar gols e dá uma assistência com a camisa do Vasco. A torcida começa a perder paciência e pede a saída do jogador. Tem também novidades sobre Paulo Ricardo e Lincoln, que pode ser emprestado ao Volta Redonda ainda nessa janela. E para fechar, o Vasco estaria de olho em mais um gringo. O meio argentino Thiago Fernandes do Vélez da Argentina está sendo monitorado de perto pela diretoria vascaína. E aí, galera, já se inscreveu no canal? Deixe seu like, fica comigo até o final, porque as notícias de hoje estão pegando fogo. Bora para as últimas notícias do Vasco atualizadas de hoje. Fala, galera vascaína, então bora lá começar com mais um vídeo, das últimas notícias aí do Vasco, o torcedor tá na expectativa aí por contratação, até porque a gente cobra a diretoria do Vasco em relação a reforço, porque esse time do Vasco aí, todo mundo sabe, até quem não entende nem um pouquinho de futebol, sabe que esse time precisa de contratações. E no vídeo de hoje vamos trazer informação importante para o torcedor vascaíno. Primeiro eu vou trazer aqui o SBT Esportes, Lucas Pedrosa ali falando sobre esse jogo, sobre esse clássico que o Vasco perdeu aí de 2-0 facilmente, um time completamente apático em campo, o torcedor que estava aí todo animado com a volta do Vasco, esperando que esse time pudesse apresentar pelo menos um pouquinho do futebol apresentado no jogo contra o São Paulo, só que muito pelo contrário, entrar em campo praticamente aí como entra em todos os clássicos, já derrotado, e o Vasco perdeu mais um clássico e agora para o Botafogo. Bora acompanhar aí, todos os créditos para o Pedrosa e o SBT Esportes, trazendo essa informação para o torcedor vascaíno que a gente vai acompanhar. Não esqueça de deixar o seu joinha e bora para o vídeo. O Vasco e o futebol, ele não entra perdendo em qualquer jogo. Seja lá qual for, é 0-0. O futebol não se perde de véspera. Só que a partir do momento que a diretoria do Vasco toma a decisão de levar esse jogo para o Mané Garrincha, o Vasco entra em campo perdendo. Porque vendeu o jogo. Vasco era o mandante, jogaria em São Januário, lembrando a todos que São Januário só recebe clássicos quando é Vasco e Botafogo, justamente por essa amizade das torcidas, e é autorizado pelos órgãos do governo. Então o Vasco teria a oportunidade de jogar com o Botafogo em São Januário. O Botafogo é uma equipe melhor do que a do Vasco. Eu falei isso aqui no programa durante a semana por conta dos investimentos, são grandes jogadores, as trocas no banco de reservas mostram muito bem isso, mas esse assunto mais pra frente. A forma do Vasco igualar e quem sabe superar o Botafogo seria São Januário. Um gramado bom, um momento que o estádio ele vira um caldeirão. Eu não estou fazendo uma crítica à torcida de Brasília, muito pelo contrário, que é uma torcida maravilhosa, mas São Januário é diferente. Tanto é que os números mostram isso. O Vasco é muito forte dentro de casa. E a diretoria do Vasco toma uma decisão por conta de 2 milhões e meio de reais, de levar esse jogo para o Mané Garrincha. 50-50, a torcida do Botafogo compareceu em peso, porque também é muito grande lá no Mané Garrincha, lá em Brasília. E o Vasco da Gama ainda viu um gramado vergonhoso. O primeiro recado depois da Copa do Mundo de Clubes do futebol brasileiro, num clássico desse tamanho, com o Botafogo que venceu o PSG, é um gramado vergonhoso. Areia subindo, coisa que eu já não... Horrível o gramado, brasileiro, tá? Verdade. Areia subindo. Então, esse é o primeiro ponto. O Vasco já entrou perdendo dentro da partida. Agora, indo pro jogo... Agora, a culpa não tem nada a ver com o gramado, A culpa desse time horrível do Vasco aí. Tem nada a ver com o gramado. É claro que o gramado tava horrível, Mas vai colocar a culpa aí em Brasília. Que o Vasco, toda vez que joga em Brasília, eu vi muita gente aí comentando. Toda vez que o Vasco joga lá em Brasília, o Vasco perde. O time do Vasco é ruim, cara. Não adianta. Foi um primeiro tempo muito equilibrado, na minha visão. O primeiro tempo, realmente, que as duas equipes vieram para jogar, foram prejudicadas pelo espetáculo em relação ao gramado, mas você teve ali poucas oportunidades claras. O Botafogo teve uma numa defesa do Léo Jardim e foi isso. Foi um jogo muito equilibrado, duas equipes que conseguiram se equiparar. No segundo tempo, o Botafogo consegue fazer um gol com 3 minutos de partida.
O Montoro, que é o jogador que foi escalado para ser titular, foi muito bem dentro do jogo, tanto defensivamente quanto ofensivamente, com saúde, partindo para cima, e ele consegue fazer uma jogada individual, a bola desvia, o Léo Jardim pega no rebote, e aí sobrou atenção para o Arthur Cabral, que é um artilheiro, a gente falou isso aqui, é um cara que tem um faro de gol, e faltou para o João Vitor, algo que não é uma coisa rara de se ver. O João Vitor falha com frequência com a camisa do Vasco da Gama, e ele falhou novamente. 1-0, tinham 45 minutos de jogo para jogar ainda, porque o Vasco tomou gol com 3 minutos, e você tinha 45 minutos, contando com os acréscimos ali, para poder jogar. Sabe o que o Fernando Diniz me faz, Fernando? O quê? Uma substituição que é costumeira dele. Quem acompanha o trabalho do Fernando Diniz sabe que ele sempre faz isso. Tira um zagueiro, coloca um volante para ser zagueiro, para você ter mais jogador de construção, para você ter mais uma superioridade maior na construção do seu time. Só que a questão é que o Fernando Diniz, ele estava acostumado, principalmente nos últimos anos... Cara, eu vou parar por aqui, que a gente vai comentar sobre isso aí. Fernando Diniz, né? Pelo amor de Deus, né, Fernando Diniz? Você colocar o Hugo Moura de novo como zagueiro... Toda vez é isso agora, né? O esquema dele é isso. O esquema do Fernando Diniz é o esquema mais manjado, né, do futebol brasileiro. Todo mundo já sabe aquele toquezinho de bola, né? Pro lado, do goleiro pro lateral, do lateral pro zagueiro. Todo mundo conhece o esquema do Fernando Diniz. É um esquema manjado já, né? Isso aí dele fazer, colocar o volante como zagueiro. O Vasco se perdeu completamente no jogo. O time já estava ali perdido, né? E depois que ele fez esse esquema, o Botafogo entregou a bola para o Vasco, né? E saía no contra-ataque. Portanto, que já em um desses contra-ataques do Botafogo, apareceram 5 jogadores do Botafogo contra 2 do Vasco. Então, pelo amor de Deus, cara, não tem condição de você continuar aí armando esse esquemazinho, né? Completo. E ele não abre mão, tá, galera? Ele não abre mão desse esquema. Tiver perdendo, ele vai colocar, colocou o Hugo Moura, cara. E esse João Vitor, zagueiro do Vasco, é horroroso. Que zagueiro ruim. E ainda foi paga aí milhões por esse zagueiro. E não vai no mercado buscar um zagueiro? Aqui, galera, quando a gente vem aqui, igual agora, a capa do meu vídeo está aí, o Vasco está contratando o jogador, né? Porque eu tô reagindo. Eu vou trazer aqui reação dos jornalistas que estão falando que o Vasco está buscando contratação. Não é eu que estou inventando, não. Então, o Fernando Diniz fica aí com esse, né, esquema dele manjado e o time se prejudica, né? O time do Vasco é fraco, precisa de contratação. A gente vai vir aqui bater na cara da gestão do Vasco mesmo, né? Seja dessa gestão, seja da gestão passada, incomode quem incomodar. A gestão do Vasco não está fazendo nada diferente dessa gestão que passou dentro do nosso clube. É a mesma porcaria. Contratar jogadores desconhecidos, trazer jogadores aí velho, né? Trazer jogador quebrado, lesionado. Essa é a gestão atual do Vasco, que continua a mesma contratação. As mesmas coisas, a mesma situação. Ah, mas tirou ali o Vasco da 7-1, mas continua com o mesmo rumo de contratação, com o mesmo papo que o Vasco não tem dinheiro para contratar, não temos dinheiro para contratar, o Corinthians também não tem, contrata, né? O Santos também não tem dinheiro, contrata, só o Vasco não contrata, vai lá buscar jogador desconhecido, jogador velho, quebrado, lesionado, até quando vai ser isso no Vasco? E a gente, doa quem doer, vai vir aqui para criticar mesmo, enquanto estiver contratando jogadores horrorosos para representar com a camisa do Vasco, a gente vai vir aqui criticar, porque aqui é canal de torcedor para torcedor. Aqui não é canal de torcedor que torce para ídolo e para presidente do clube, não. Aqui a gente vai criticar mesmo, goste você ou não, né? Teve um aí da Vasco TV, um cara da Vasco TV, diz ele que trabalha na Vasco TV, né? Veio me criticar porque eu tô falando mal do Pedrinho, né? Porque eu coloco aí na capa que o Vasco tá contratando jogador e não contrata. Eu tô reagindo às notícias que os jornalistas estão trazendo sobre os jogadores. Quem acompanha meu canal sabe, entendeu? Agora, goste você ou não, aí falou que ia mandar meu vídeo criticando o Pedrinho pro VP jurídico do Vasco. Manda se ferrar. Vai você e a gestão do Vasco, que está contratando só jogador horroroso, se lascar. Vai você e a diretoria do Vasco se lascar, para não dizer outra coisa, que eu vou respeitar o público que acompanha o meu canal.
Entendeu? Pode pegar esse vídeo, mandar pro Pedrinho e pedir para ele tomar decisão e contratar jogadores que honram a camisa do Vasco. Não é jogador quebrado, jogador que ninguém conhece, não. O Pedrinho está fazendo a mesma coisa que a gestão anterior do Vasco fez. Contratar jogadores sem contrato, trazer jogadores quebrados, jogadores velhos para jogar com a camisa do Vasco e jogador desconhecido, jogador que ninguém conhece. Então aqui é de torcedor para torcedor, aqui é canal de torcedor. Ah, mas você coloca na capa que tá vindo tal jogador, o jogador não tá vindo. Quem contrata é a gestão. Eu tô reagindo aqui às notícias dos jornalistas, às notícias que saem no site. Aqui é canal de torcedor, meu filho, não é de jornalista, não. Então o cara lá da Vasco TV, que diz ele que trabalha para Vasco TV, vai você se lascar. Manda o meu vídeo, manda o vídeo aqui do canal pro VP Jurídico do Vasco. Entendeu? É bom para ele ver que a gestão do Vasco continua uma bosta, que a torcida do Vasco continua cansada com esse time de lixo que vem montando os últimos gestores que passaram dentro do clube. O Pedrinho é mais um deles, beleza? Pode gravar esse vídeo e mandar para ele aí, pro VP Jurídico do Vasco. Vai você e ele se lascar. Vai você, Pedrinho, a ex-gestão do Vasco, se lascar, beleza? Tá ligado aí? Um papo para você que diz que trabalha dentro do Vasco, né? Você mamando dinheiro na teta do Vasco aí dentro do clube, deveria tomar vergonha na cara, porque aqui a gente vai bater mesmo nessa gestão de lixo que também tá dentro do Vasco aí, contratando jogadores horrorosos para vestir a camisa do Vasco. Se você tá contente com o Vasco sendo saco de pancada e humilhado, eu não tô. Eu tenho certeza que o torcedor que acompanha meu canal também não está contente com isso, beleza? Então, você aí que diz que trabalha na Vasco TV, né? Cadê a edição do pós-jogo da derrota contra o Botafogo? Porque vocês só colocam lá vitória, né? Quando ganha, aí vai lá aquele, né, pós-jogo lá, que bota lá a repercussão que deu da vitória, bota depois que perdeu. Bota depois que perde jogos lá, a cara desses jogadores, para ver que cara que eles ficam no vestiário. É isso que você tem que editar. Você diz que é o editor da Vasco TV, ameaçou de colocar meu canal aí, de derrubar meu canal aqui no YouTube. Toma vergonha na sua cara, pilantra, igual os que estão dentro do Vasco mesmo, beleza? Tá aí o recado já dado para você, que deve ser um sem vergonha, igual as outras gestão aí, a gestão que tá dentro do Vasco. Galera, deixa eu trazer informação aqui agora, que o Vasco anunciou a contratação do volante Thiago Mendes. Desculpa aí pelo meu desabafo, mas tive que falar aí para ficar mais leve em relação de alguns babacas, né, que se acha aí torcedor do Vasco, medíocre torcedores do Vasco, que tá gostando de ver o Vasco se apequenando cada vez mais. Galera, Thiago Mendes aí fechou com o Vasco, tá oficial, né? O Vasco anunciou aí jogador que já passou aí pelo Goiás, São Paulo, Lille da França, Lyon, né? Se chegar aí, cara, o cara já chegou já falando que não estava 100%, né? E quando a gente vem aqui criticar, ainda vem torcedor ainda defender, né? Mas vamos torcer que o Thiago Mendes se recupere o quanto antes, que pode ser um jogador importante para esse meio de campo do Vasco, se ele poder render em campo o que ele sabe jogar, né? Porque já é um jogador também, já chega ali numa faixa etária de idade bem avançada, mas pode render nesse meio de campo do Vasco, que é bem fraquinho, né? Já colocaram o Felipe Coutinho, agora eu vou para a informação aqui em relação ao Alex Teixeira. Tá aqui, ó, Alex Teixeira completa 20 jogos sem gol e assistência no Vasco. Aí vamos lá, Alex Teixeira retornou ao Vasco em 2022, sofreu para se adaptar, tá ali, é o camisa 90 do Vasco, 20 jogos pelo Vasco, sem marcar e sem dar uma assistência. Aí eu vou falar para você, é culpa do Alex Teixeira tá no Vasco? É culpa do Alex Teixeira tá com a camisa do Vasco? É culpa do Alex Teixeira ser reserva do Felipe Coutinho? Saiu lá o Paê, 1,5 milhão de salário. Vou mandar um papo aqui para o torcedor vascaíno que está me acompanhando. Saiu lá, sobrou na folha salarial 1,5 milhão. O que eles fizeram? Tiraram o Coutinho, colocaram o Coutinho como 10 do Vasco, para não precisar contratar a camisa 10, eles colocaram o Coutinho como 10, para não anunciar nenhum meia. Aí o reserva é o Alex Teixeira.
Aí os outros falam, ah, mas também não é culpa do Fernando Diniz. O Fernando Diniz, quando estava aí, depois do jogo contra o São Paulo, falou que confia muito no elenco do Vasco, que não precisaria de muitas contratações. Aí ele bota lá o Alex Teixeira para jogar. Um jogador que já foi reserva até na Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Vasco. Ele veio para o Vasco a pedido sim do Felipe Coutinho. Entendeu? O Vasco virou clube dos Passa. Tem o espaço do Pedrinho, que é o Fernando Diniz, e o Felipe, que ganha muito bem lá dentro do Vasco, que não abre a boca para bosta nenhuma esse Felipe. É um cara ignorante. Até os próprios jogadores, né? O Souza, que saiu do Vasco, em declaração do Souza em podcast, disse que os jogadores não gostam do Felipe, não se dão com o Felipe. Aí por isso que eu tô falando, é o clube dos Passa. O Pedrinho, amigo, né? Passa do Felipe. O Felipe Coutinho, que é o passa do Teixeira, que pediu pro Teixeira e o Souza vestir a camisa do Vasco, contratar, né? O Pedrinho contratar os dois. Alex Teixeira, faz o seguinte, cara, faz igual o Souza, entendeu? Tá ficando feio pra você, faz igual o Souza, pede pra sair, cara, porque quem tá se manchando aí com a camisa do Vasco é você, entendeu? Porque tem muitos torcedores passadores de pano dessa gestão, entendeu? E não vê os principais culpados, porque era pra ir no mercado, o Vasco tá 30 dias aí, de boa. Não vai no mercado, não contrata um jogador sequer. Não pare um jogador bom. Vasco precisa de ponta, não contrata ponta. Precisa de meia, não contrata meia. Precisa de um zagueiro para tirar esse João Vitor, que é horroroso. Esse João Vitor é horroroso. Contrataram Maurício Lemos para ficar no banco. A solução da zaga do Vasco está no banco. É a solução que eles trouxeram. Está no banco de reserva. Aí João Vitor, titular absoluto no Vasco. É para o Vasco contratar zagueiro. É para o Vasco trazer um volante de marcação. É para o Vasco trazer 2 meios de campo. 2 atacantes pelo lado de campo. Aí o papo é que o Vasco não tem dinheiro, que está pagando salário em dia. A torcida está, né, muitos ali batendo palma. E o salário está em dia. Aí esses jogadores aí não jogam bosta nenhuma. O salário deles são em dia. Joga porcaria nenhuma. Isso aí, salário em dia, é obrigação do clube. Não é pro torcedor comemorar. Entendeu? Aí fica ali, Alex Teixeira é reserva do Felipe Coutinho. Agora, o Felipe Coutinho vai estar de fora. O Felipe Coutinho, galera, vai estar de fora aí, ó. Você já pensou em ver esse momento no jogo de hoje? Pode desabafar aí. Tô desabafando agora para o torcedor, né? E o Felipe Coutinho vai estar de fora. Tá aqui, ó. Mídia vascaína postando aí, ó. Sem Coutinho, se você fosse Fernando Diniz, quem escalaria na vaga do meia para a partida contra o Independente Del Valle? Cara, vai ser um jogo muito complicado. Aí tira o espaço. Bota o Alex Teixeira, tira o espaço do Zucarello, tira o espaço do moleque da base que poderia estar lá, né? Ganhando oportunidade no meio de campo do Vasco. Por quê? Por causa da incompetência. Por causa da incompetência de pessoas que estão lá, não enxergam o mínimo de futebol. Entendeu? Aí a gente vem aqui criticar. Ah, vou pegar seu vídeo, vou mandar pro VP jurídico do Vasco. Que se lasque, mano, que mande. Porque aqui a gente vai falar mal da gestão sim. Enquanto estiver contratando jogador bosta para jogar com a camisa do Vasco, a gente vai criticar mesmo. Se dane, que delete meu canal e que se dane também. Entendeu? Então é isso aí, mandei o recado aí pra vocês. Vamos lá, galera, vamos continuar aqui com a notícia. Paulo Ricardo Lincoln pode ser emprestado ao Volta Redonda, né? 2 jogadores aí, ó. Esse jogador que se destacou, Paulo Henrique, lateral, e o Lincoln, que podia estar ganhando oportunidade na zaga do Vasco, pode ser emprestado lá pro Volta Redonda. Um abraço aí pra galera do Voltaço, né? Volta Redonda. Já joguei contra esse clube, já joguei bola, já joguei contra o Volta Redonda. Representa demais aí, né? O Voltaço, que está na Série B do Campeonato Brasileiro, né? E se contratar esses 2 jogadores, vai ajudar bastante o elenco do Volta Redonda, porque esse jogador aí, o Paulinho, né? E o Lincoln deveria estar aí ganhando a oportunidade no time principal do Vasco facilmente. Entendeu? O Lincoln era para estar na vaga do João Vitor, né?
O Lincoln era para estar na vaga do João Vitor ali na zaga do Vasco. Essa é a minha opinião, beleza? Agora vamos trazer novidades aí do mercado da bola. Vou trazer uma informação aqui do mercado da bola que saiu, né? Que o Vasco estaria monitorando a situação do meio argentino Thiago Fernandes, do Vélez, galera, da Argentina. Né? O Vasco monitora o jogador de 21 anos, né? Que não renovou ainda com o Vélez, né? Parece ser um bom jogador. Ele que é ponta esquerda, jogador de velocidade, e o Vasco está buscando ali jogador, né, de velocidade pela ponta, mas até agora não anunciou nenhuma contratação nesses 30 dias parado, né? E a gente vem aqui criticar e ainda tem gente que apoia a gestão do Vasco, né? Quando a gente vem aqui criticar os caras por não contratar jogadores para vestir a camisa do Vasco, né? Pelo menos ali, cara, a gente não está pedindo muito, está pedindo contratação, reforço, que chega aí, né, para vestir a camisa do Vasco e honrar a camisa do Vasco, que muitos que estão lá não estão nem aí, né, para o torcedor do Vasco, cara. Os caras entram em campo já derrotado, como entraram nesse clássico contra o Botafogo, beleza? Então vamos ver se o Vasco vai contratar esse jogador, tá precisando muito de reforço, só que agora a diretoria tá assim, ó, de braço cruzado e o torcedor esperando por contratação, porque muitos torcedores do Vasco também é omisso, né? Desde lá cobrar, ninguém cobra, fica como tá, né? E acontece o que acontece dentro do nosso clube, a gente servindo de chacota em todos os clássicos, né? Principalmente aí nos clássicos do Rio, que o Vasco é a quarta força do Rio, disparado, bem lá atrás, pedindo carona. Valeu? Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui do nosso canal. Desculpa aí pelo desabafo, mas tive que desabafar aí, principalmente mandar recado pro torcedor Nutella vascaíno, que não toma vergonha na cara de ver o Vasco apanhando e ainda continua defendendo pilantras dentro do nosso clube. Valeu, galera, tamo junto e até o próximo vídeo.